Oi! Para você que não me conhece, eu sou o Jai e hoje eu estou aqui para evidenciar as diferenças dos Resident Evil 3 original e remake. Quero deixar claro que as diferenças não significam que um jogo é melhor que o outro, apesar que o clássico é mais legalzinho, né? Mas bora pro vídeo! Caso você não saiba, Resident Evil 3 Remake, apesar de ser um remake barra reimaginação, tá mais para um universo paralelo alternativo de tanta coisa que foi mudada. E aqui vai algumas, não todas, as diferenças apresentadas em relação à sua obra de inspiração. Porque só teve inspiração também. Falta de cenários. Para você que jogou o jogo clássico, deve ter notado nesse jogo a falta de alguns cenários. Na minha opinião, alguns não fariam tanta diferença e realmente não fizeram, como o prédio de imprensa de Raccoon. Eu não sei se o nome é esse, eu tô falando de memória, então se não for, perdão. E a parte externa da prefeitura, foram cenários que não estão no Resident Evil 3 Remake. Mas alguns cenários bem memoráveis passam longe de ser acessados, como a Clock Tower, onde você só possui um deslumbre daquele lugar numa batalha contra o Nemesis. Outro lugar que foi totalmente descartado é o parque, que foi uma das áreas que no original eu tive muita dificuldade para jogar, e por algum motivo tiraram totalmente do Resident Evil 3 Remake. Já aproveitando que eu tô falando de cenários, o Nest 2 não existe no clássico, existe sim uma instalação da Umbrella, mas está longe de ser o Nest 2 que aparece no Resident Evil 3. Inimigos. Acho que o inimigo que eu mais dei falta foi a Gravedigger, ou como eu chamo, a Minhoca Gigante. Esse inimigo não possui nenhum sinal no jogo. Sendo bem sincero, na primeira vez que eu vi uma imagem do Hunter Gamma com a boca aberta, eu achei que era a tal minhoca, mas infelizmente ela foi totalmente cortada do jogo. A exclusão dela me fez mais falta ainda, porque temos uma minhoca gigante no Code Verônica. E ela estando no Resident Evil 3 poderia ser um sinal de que um remake do Code Verônica estaria em produção, iriam reaproveitar a minhoca gigante para colocar lá, mas não, cortaram a minhoca gigante, provavelmente vão cortar o remake do Verônica, né? Remake do Resident Evil 4. Outro inimigo que tecnicamente só foi substituído, mas não tá no jogo, são os Draindamos. Eu chamava de gafanhotos gigantes, mas tem gente que diz que são pulgas, então não sei o que ele é. Mas indo pro remake, a única participação desse ser é para introduzir a infecção parasitária na Jill. O último inimigo que eu vou falar aqui é o Nemesis, porém sem a roupa de proteção. Não me entenda mal, no remake temos o Nemesis cachorrão, mas o Nemesis que eu queria era aquele todo mutante, com uma garrona, vários tentáculos saindo pelo corpo. Esse Nemesis que lembra o Mr. X sem a roupa de proteção. Essa fase do Nemesis era a que mais me dava medo, e ela foi substituída por um bichão que me decepcionou um pouquinho. Morte do Brad. Não sei vocês, mas eu achei a morte do Brad no remake tão... No clássico ele é morto pelo Nemesis de uma maneira bem dramática, com sua cabeça sendo empalada pelo tentáculo do Nemesis. Mas no remake ele é mordido por um zumbi no começo do jogo, e depois aparece na delegacia, podendo ou não ser morto pelo Carlos. Eu ouvi gente falando que o empalamento de uma cabeça ficaria meio forte na Engine, não sei como se pronuncia. Mas o Tyrell é empalado pelo Nemesis. Não precisava que o Brad fosse empalado na cabeça, poderiam só empalar como fizeram com o Tyrell. Eu sei que é uma diferença que não muda nada de estilo do personagem, mas eu dei falta. Falando de alguém da delegacia, outra diferença pra mim que foi muito marcante é de substituírem a Jill pelo Carlos na delegacia. Eu estava ansioso pra ver a Jill lá, e foi muito frustrante quando isso não aconteceu. Eu queria ver a Jill falando com o Marvin, eu queria ver ela interagindo com a própria mesa, fazendo comentários, e principalmente eu queria que ela visse a carta que o Chris deixou pra Claire. Algo que não acontece, algo que seria muito legal de ver ela comentando. Estilo de jogabilidade. Eu não sei se esse é o nome mais adequado, mas vamos ver se eu consigo me explicar. No Resident Evil 3 clássico, você é livre para explorar a área que você quiser, na hora que você quiser. Com limitações, é claro. O jogo não era um jogão de mundo aberto, mas você poderia ir para a delegacia quando quisesse, por exemplo. Você podia ir para os restaurantes, para o bondinho, que no remake substituíram por um trem, mas isso para mim não fez tanta diferença. Mas você tinha essa liberdade, que para mim deixava o jogo bem mais complicado em questão de resolver puzzles, por exemplo. Você poderia ficar perdido com um item que só era útil no outro lado do mapa, algo que é totalmente diferente do remake, que é mais linear. Você não tem tanta liberdade para ir aonde você quiser, e o jogo é bem mais fácil de se resolver. E algo que você com certeza notou de diferente no modo de jogar esse Resident Evil, foi que ele não apresenta escolhas. No jogo clássico, havia momentos que o jogo dava alternativas para algo que você poderia fazer,
e algo que foi totalmente descartado nesse remake. Futuro dos personagens. No Resident Evil 3 clássico, quando você zera o jogo, você desbloqueia umas imagens falando sobre o futuro dos personagens do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. E eu acho que o Resident Evil 2 Remake nos deve algumas respostas, como ele se encaixa nos futuros jogos, por exemplo. Algo que o Resident Evil 3 tinha chance de nos explicar e não o fez. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, é a Claire, que tem metade da sua campanha cuidando da Sherry no remake, e vai deixar ela sozinha com o Leon para ir procurar o irmão na Europa. No Resident Evil 2 Remake, a Claire fica cara a cara com o Leon em 3 momentos. E vendo pela gameplay, ela se apegou bastante a Sherry. Eu tenho dificuldade de acreditar que ela deixaria a menina com alguém que pra ela é estranho. E caso a atitude dela fosse diferente, de não deixar a Sherry com Leon, será que ela teria uma participação num possível remake do Code Verônica que eu sei que talvez nunca venha a acontecer? Uma menção a Sherry, ou uma própria participação de uma Sherry num remake de Code Verônica? Quem sabe? Agora, 2 mudanças que eu não sabia em que categoria meio que colocar, então vai como menção especial, mas tá aí. A exclusão do Barry e a destruição do hospital. No jogo original, em um dos finais, a Jill é salva pelo Barry. Acho que isso dá uma conexão tão legal com Resident Evil 1, mas foi tirado do jogo. No final do remake, quando eu vi o Carlos caído e o Nikolai perto do helicóptero, eu já pensei, pronto, ele vai fugir de helicóptero e Barry vai chegar. Mas não. E a destruição do hospital que tivemos no remake não chegou nem perto da destruição do clássico, onde o hospital vira pó por completo. No remake só quebra umas paredes, uma pilastra e acabou, o hospital tá inteiro ainda. Não mais porque a cidade foi destruída, mas quando eles saem do hospital, o hospital ainda está inteiro. E essas foram algumas diferenças que eu notei enquanto jogava o novo Resident Evil 3 Remake, e tenho certeza que você pode ter notado algumas outras. Eu esqueci de alguma? Me fala nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!